Olá, pessoal! Hoje vamos explorar uma questão que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Por que a guerra é uma constante na história da humanidade? Essa é uma pergunta que nos convida a refletir sobre o comportamento humano, as nossas motivações e como as sociedades se organizam diante de conflitos. Desde as primeiras civilizações até os dias atuais, a guerra tem sido uma parte intrínseca da experiência humana. Mas o que leva grupos e nações a se confrontarem? Será que a guerra é uma inevitabilidade em nossa natureza? Ou existem fatores sociais, econômicos e políticos que a impulsionam? Neste vídeo, vamos desvendar essas questões, analisando as causas e consequências das guerras que moldaram o nosso mundo. Ao longo dos próximos minutos, vamos discutir a definição de guerra e suas variáveis, as motivações que a impulsionam, a natureza humana, a evolução dos conflitos, suas consequências e, finalmente, quais caminhos podemos seguir para promover a paz. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história da humanidade, onde vamos descobrir não apenas os horrores da guerra, mas também as lições que podemos aprender com ela. Então, vamos começar nossa exploração e entender por que a guerra tem sido uma constante ao longo da história. Para começarmos a entender por que a guerra é uma constante na história da humanidade, precisamos primeiro definir o que é, de fato, uma guerra. Guerra é um termo que se refere a um conflito armado entre grupos organizados, geralmente na forma de estados ou nações. Mas essa definição simples esconde uma complexidade imensa. Existem diferentes tipos de guerras que podemos identificar ao longo da história. Entre elas, temos as guerras convencionais, que são travadas entre exércitos regulares, utilizando estratégias e táticas bem definidas. Por outro lado, temos as guerras assimétricas, onde grupos menores e menos equipados se opõem a forças militares mais poderosas, como é o caso das guerrilhas. E não podemos esquecer das guerras civis, que ocorrem dentro de um mesmo país, onde facções rivais lutam pelo controle do poder ou por questões ideológicas. Mas por que os humanos, em sua essência, se lançam nesse ciclo de violência? A resposta pode estar na própria natureza do ser humano. Desde os tempos mais remotos, nossos ancestrais enfrentaram desafios constantes, e a luta pela sobrevivência, muitas vezes, exigia que eles se unissem em grupos para proteger seus recursos e territórios. Esse instinto de proteção e a necessidade de afirmar domínio sobre um espaço são aspectos que ainda ressoam em nossa sociedade contemporânea. Além disso, a guerra não é apenas um fenômeno físico, mas também um evento social e psicológico. Ela envolve a mobilização de comunidades inteiras, que precisam se organizar e se preparar para o conflito. O patriotismo, a propaganda e a manipulação da opinião pública são ferramentas frequentemente utilizadas por líderes para justificar a guerra e galvanizar o apoio popular. Entender a guerra e suas variáveis é crucial para analisarmos sua presença constante na história da humanidade. Ela não é um evento isolado, mas o resultado de uma combinação de fatores que se entrelaçam ao longo do tempo. À medida que nosso entendimento sobre o que constitui uma guerra se aprofunda, podemos começar a desvendar as motivações que levam os seres humanos a entrar em conflito uns com os outros. E assim, ao explorarmos essas motivações, começamos a vislumbrar o verdadeiro papel da guerra na formação das sociedades e na evolução das civilizações. Mas o que exatamente impulsiona esses conflitos? Para responder a essa pergunta, vamos agora mergulhar nas motivações que levam os seres humanos a se engajar em guerras. As motivações para a guerra são tão variadas quanto as próprias guerras que ocorreram ao longo da história. Para entender por que conflitos armados se tornam uma opção para grupos e nações, precisamos analisar duas categorias principais:
motivações econômicas, conflitos ideológicos e religiosos. Vamos começar com as motivações econômicas. A luta por recursos sempre foi um dos motores mais poderosos da guerra. Desde os tempos das primeiras civilizações, a disputa por terras férteis, água potável e outros recursos naturais tem levado sociedades inteiras a entrar em conflito. Pense nos antigos impérios como o Egito e a Mesopotâmia, que se expandiram não apenas para aumentar sua influência, mas também para garantir acesso a recursos vitais. Um exemplo emblemático é a Guerra do Ópio, que ocorreu entre o Império Britânico e a China no século XIX. A Grã-Bretanha desejava expandir seu comércio de ópio na China, enquanto o governo chinês tentava proibir essa prática, que causava sérios problemas sociais e de saúde. O conflito resultou na vitória britânica e na imposição de tratados que favoreceram os interesses econômicos da Grã-Bretanha. Esse tipo de guerra ilustra como a economia pode se tornar um campo de batalha, onde a luta pelo controle de mercados e recursos leva a consequências devastadoras. Além disso, a exploração de recursos em regiões ricas tem sido uma constante. Pense na colonização da África, onde as potências europeias se lançaram em uma corrida frenética para conquistar terras e extrair riquezas. As guerras coloniais não apenas resultaram em imensos lucros para os colonizadores, mas também deixaram legados de divisão e conflito que ainda afetam essas nações hoje. Agora vamos explorar a segunda categoria: os conflitos ideológicos e religiosos. A história está repleta de guerras motivadas por crenças profundas e visões de mundo divergentes. Um exemplo notório é a Guerra das Cruzadas, que se estendeu do século XI ao século XIII. Nessa série de conflitos, cristãos europeus buscaram retomar a Terra Santa do domínio muçulmano. A religião, nesse caso, não apenas justificou a guerra, mas também mobilizou milhares de pessoas em uma causa que transcendeu os limites da lógica econômica. Outro exemplo é a Guerra Fria, que, embora não tenha sido travada em campos de batalha tradicionais, foi marcada por uma intensa rivalidade ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Essa luta entre o capitalismo e o comunismo levou a conflitos indiretos em várias regiões do mundo, como a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. A ideologia, portanto, tornou-se um combustível poderoso para a hostilidade, moldando a política global por décadas. Esses conflitos revelam como a guerra pode ser uma extensão das crenças e valores que as sociedades sustentam. Quando grupos se sentem ameaçados em suas identidades ou modos de vida, a guerra muitas vezes surge como uma resposta. É uma luta não apenas por território ou recursos, mas por ideias e crenças que definem quem somos. Ao investigar essas motivações, começamos a perceber que a guerra é um fenômeno complexo, enraizado tanto nas necessidades humanas básicas quanto nas paixões mais profundas. Mas como isso se conecta à nossa natureza humana? O que nos leva a, em última instância, resolver disputas por meio da força? Para entender isso, precisamos explorar a natureza humana e a violência. A busca por entender por que a guerra é uma constante na história da humanidade nos leva a um dos aspectos mais intrigantes do comportamento humano: a natureza humana e a violência. O que há em nós que nos impulsa a resolver conflitos através da força e da guerra? Para responder a essa pergunta, precisamos mergulhar nas profundezas da psicologia humana e na evolução de nossa espécie. Desde os primórdios da humanidade, nossos ancestrais enfrentaram desafios imensos para sobreviver. A luta pela sobrevivência em ambientes hostis exigia que se unissem em grupos, formando alianças para proteger-se de predadores e outros grupos humanos. Essa necessidade de cooperação é uma característica fundamental da nossa espécie, mas também trouxe à tona um lado sombrio,
a capacidade de infligir dor e sofrimento. Pesquisas em psicologia evolutiva sugerem que, assim como a empatia e a cooperação, a agressão foi uma adaptação que ajudou nossos ancestrais a sobreviver. Em ambientes onde a competição por recursos era intensa, a capacidade de ser agressivo poderia garantir acesso a alimentos e território. No entanto, essa mesma agressão pode rapidamente se transformar em violência em contextos sociais complexos. Um exemplo significativo é a teoria do conflito realista, que sugere que, quando duas ou mais grupos competem por recursos limitados, a rivalidade pode facilmente se intensificar, levando à violência. Isso pode ser visto em conflitos contemporâneos, onde a luta por água e terra em regiões áridas frequentemente resulta em guerras. O que se torna alarmante é que a violência não é apenas uma resposta ao estresse ou à competição. Estudos mostram que, em muitas sociedades, a glorificação da guerra e da bravura pode ser um aspecto cultural profundamente enraizado. Em algumas culturas, a guerra é vista como uma forma de honrar os ancestrais e solidificar a identidade nacional. Essa glorificação da violência, transmitida através de gerações, pode criar um ciclo vicioso, onde a guerra é não apenas aceita, mas esperada e até celebrada. Mas a agressão não é a única motivação para a guerra. A busca por poder e controle também desempenha um papel crucial. Ao longo da história, muitos líderes e regimes usaram a guerra como meio de expandir seu domínio e influência. A história de Alexandre, o Grande, é um exemplo clássico. Sua ambição de conquistar e expandir seu império levou a uma série de campanhas militares que mudaram o mapa do mundo antigo. A guerra como uma ferramenta de controle social também é evidente em contextos mais modernos. Regimes autoritários frequentemente utilizam a guerra para desviar a atenção de problemas internos, unindo a população em torno de uma causa externa. A propaganda desempenha um papel vital nesse processo. Quando um governo apresenta um inimigo externo como uma ameaça à segurança nacional, ele não apenas justifica o uso da força, mas também solidifica seu controle interno. Além disso, a dinâmica de poder entre nações pode criar um ambiente propenso à guerra. A teoria das relações internacionais, conhecida como realismo, argumenta que as nações estão sempre em busca de maximizar seu poder e segurança. Essa busca pode levar a uma corrida armamentista, onde países se sentem ameaçados pelas ações uns dos outros, criando um ciclo de desconfiança que pode facilmente escalar em conflito armado. Esse complexo entrelaçamento entre a natureza humana, a agressão, o poder e a luta por controle revela que a guerra é, em muitos aspectos, uma expressão dos nossos instintos mais primitivos e das estruturas sociais que construímos. Essa abordagem nos permite entender que a guerra não é uma anomalia, mas uma parte do tecido da sociedade humana. À medida que desvendamos a verdadeira essência da guerra, podemos nos perguntar: como essa evolução da guerra moldou a forma como lutamos? Que mudanças ocorreram ao longo do tempo na maneira como os conflitos são travados? Para responder a essas perguntas, vamos agora explorar a evolução da guerra e o impacto da tecnologia nesse processo. À medida que a humanidade avançou, a forma como as guerras são travadas também evoluiu significativamente. A nanotecnologia desempenhou um papel fundamental nessa transformação, alterando não apenas os métodos de combate, mas também as estratégias e a própria natureza dos conflitos. Vamos explorar como essa evolução moldou o cenário da guerra e as implicações que isso trouxe para a sociedade. Desde os primórdios da civilização, os humanos têm buscado aprimorar suas ferramentas de combate. No início, a guerra era travada com armas rudimentares,
como lanças e arcos, que dependiam da força física e da habilidade do guerreiro. No entanto, com o passar dos séculos, a inovação tecnológica começou a mudar radicalmente a dinâmica dos conflitos. Um marco importante na evolução bélica foi a invenção da pólvora. Introduzida inicialmente na China, a pólvora revolucionou a guerra, permitindo o desenvolvimento de armas de fogo e explosivos. A Batalha de Crécy, em 1346, é um exemplo notável, onde os arqueiros ingleses, armados com bestas, derrotaram cavaleiros franceses. A introdução de canhões mudou a forma como os castelos e fortificações eram projetados, tornando as paredes de pedra vulneráveis a ataques. Com a Revolução Industrial no século XIX, a guerra passou por mais uma transformação. A produção em massa de armas e munições, juntamente com o desenvolvimento de ferrovias e navios a vapor, permitiu que os exércitos se movessem com uma rapidez sem precedentes. As guerras tornaram-se mais mortais e devastadoras, como demonstrado nas guerras mundiais, onde milhões de vidas foram perdidas em batalhas que abrangiam continentes inteiros. A Primeira Guerra Mundial é um exemplo emblemático dessa evolução. O uso de metralhadoras, artilharia pesada e gás venenoso redefiniu o campo de batalha e causou um número sem precedentes de mortes. As trincheiras se tornaram símbolos da brutalidade do conflito, onde soldados enfrentavam condições desumanas enquanto lutavam em um impasse sangrento. A tecnologia não apenas alterou as armas, mas também a forma de conduzir a guerra. A alopropaganda tornou-se uma ferramenta essencial, usada para moldar a opinião pública e galvanizar o apoio ao esforço de guerra. Com a ascensão do rádio e da mídia impressa, informações e narrativas foram disseminadas rapidamente, criando um forte senso de nacionalismo e urgência. Na era moderna, a tecnologia continuou a avançar em um ritmo acelerado. A tecnologia da informação e a guerra cibernética introduziram novas dimensões nos conflitos. Hoje, os ataques não são mais restritos ao campo de batalha físico. Hackers e especialistas em tecnologia da informação podem causar estragos em infraestruturas críticas, sistemas financeiros e até mesmo nas redes de comunicação de um país. Além disso, o desenvolvimento de drones e armamentos autônomos está mudando a forma como as guerras são travadas. O uso de drones para reconhecimento e ataques de precisão permite que os países conduzam operações militares com menos risco para suas tropas, mas também levanta questões éticas sobre a desumanização do combate e a responsabilidade por ataques em áreas civis. Com todas essas mudanças, a evolução da guerra não se limita apenas a uma questão de tecnologia. Ela também reflete a evolução da sociedade. À medida que as táticas e as ferramentas mudam, a guerra se torna uma expressão das mudanças culturais, políticas e sociais. A forma como um país luta é frequentemente um reflexo de seus valores e prioridades. No entanto, essa evolução também traz à tona questões cruciais. Será que a tecnologia, com todo o seu potencial para causar destruição, pode também ser uma força para a paz? Como a sociedade pode navegar por essa nova realidade da guerra moderna? Com essas perguntas em mente, é importante refletir sobre as consequências das guerras que já ocorreram e como elas moldaram as sociedades ao longo do tempo. As guerras, sem dúvida, deixam marcas profundas e duradouras nas sociedades que as vivenciam. As consequências vão muito além do campo de batalha e se refletem em aspectos sociais, econômicos e culturais. Ao analisarmos essas repercussões, podemos entender melhor como os conflitos moldam o mundo em que vivemos. Uma das consequências mais imediatas de uma guerra é a perda de vidas. Milhões de pessoas, incluindo civis, soldados e até crianças, perdem a vida em conflitos armados. A
Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, por exemplo, resultaram em um número estimado de mais de 70 milhões de mortes. Essas perdas não apenas afetam as famílias diretamente envolvidas, mas também impactam comunidades inteiras, deixando um vácuo demográfico que pode levar gerações para se recuperar. Além das vidas perdidas, a guerra causa um deslocamento em massa de populações. Conflitos forçam pessoas a deixar suas casas em busca de segurança, resultando em crises de refugiados. O que vemos atualmente em regiões como a Síria, onde milhões foram deslocados devido à guerra civil, é apenas um exemplo da devastação que os conflitos podem causar. Os refugiados enfrentam enormes desafios, incluindo a luta por abrigo, alimentos e acesso a serviços básicos em países que muitas vezes já estão sobrecarregados por suas próprias questões sociais e econômicas. A destruição de infraestrutura é outra consequência significativa das guerras. Estradas, escolas, hospitais e sistemas de água são frequentemente alvos de ataques, resultando em um colapso dos serviços essenciais. Na Guerra do Iraque, por exemplo, o bombardeio de instalações civis e a destruição de infraestruturas críticas tiveram um impacto devastador sobre a vida cotidiana dos cidadãos. A reconstrução pode levar anos ou até décadas, e muitas vezes os recursos necessários para a recuperação são desviados para esforços militares. E não podemos esquecer do impacto psicológico que a guerra tem sobre os indivíduos e as comunidades. Transtorno de estresse, pós-traumático, TEPT. Depressão e outras condições de saúde mental são comuns entre aqueles que vivenciam a guerra. Soldados que retornam do combate muitas vezes enfrentam dificuldades para se reintegrar à sociedade, lidando com memórias traumáticas e a perda de amigos. O mesmo se aplica a civis que vivenciam a violência do dia a dia. Esse legado psicológico pode se perpetuar por gerações, afetando o bem-estar e a estabilidade social. Do ponto de vista econômico, as guerras têm o potencial de devastar economias inteiras. Os recursos que poderiam ser utilizados para desenvolvimento e progresso são frequentemente redirecionados para o esforço de guerra. Países que se envolvem em conflitos armados podem enfrentar sanções, isolamento e dificuldades econômicas que podem durar muito tempo após o fim das hostilidades. O que vemos na Síria, por exemplo, é uma economia em colapso, onde a inflação disparou e o desemprego atingiu níveis alarmantes, resultando em uma crise humanitária. Culturalmente, as guerras também deixam sua marca. Elas podem alterar as narrativas e identidades nacionais. Após conflitos significativos, os países muitas vezes passam por um processo de reconstrução da identidade, onde símbolos, histórias e tradições são revisados ou reescritos. Em muitos casos, a guerra pode unificar uma nação em torno de uma causa comum, mas também pode dividir a sociedade, criando rivalidades e ressentimentos que persistem por muito tempo. Além disso, as guerras podem gerar um ciclo de violência e conflitos futuros. As tensões não resolvidas, as injustiças e as desigualdades que surgem durante e após uma guerra podem criar um terreno fértil para novos conflitos. O exemplo da não guerra civil da Jugoslávia, nos anos 90, ilustra isso bem. As rivalidades étnicas e as divisões criadas durante esse período de conflito ainda reverberam na política e sociedade da região. À medida que refletimos sobre essas consequências devastadoras, é essencial considerar como a humanidade pode aprender com as lições do passado. O que podemos fazer para evitar que esses ciclos de guerra se repitam? Quais estratégias podem ser implementadas para promover a paz e a reconciliação? Com essas questões em mente, vamos agora explorar a ideia de ciclos de conflito e como a história pode nos ajudar a compreender os padrões que levam à guerra.
A história da humanidade é marcada por um padrão inquietante: a repetição de conflitos. Apesar das lições que poderiam ser aprendidas com guerras passadas, a história mostra que muitos países e sociedades frequentemente se encontram presos em ciclos de violência. Mas o que causa essa repetição? Quais fatores alimentam a continuidade dos conflitos ao longo do tempo? A ideia de que guerras ocorrem em ciclos não é nova. Com o tempo, pesquisadores e historiadores identificaram padrões que se repetem em diferentes culturas e épocas. Um fator crucial é a falta de resolução. Quando um conflito não é resolvido de maneira justa e sustentável, as tensões permanecem latentes, prontas para ressurgir em qualquer momento. Tomemos como exemplo o conflito Israel-Palestina. As raízes desse conflito remontam a meados do século XX, mas a falta de um acordo duradouro e a persistência de hostilidades têm mantido a região em um ciclo interminável de violência. Cada rodada de conflito gera mais ressentimento, mais vítimas e mais divisões, criando um ciclo vicioso que parece impossível de quebrar. Outro exemplo é a Guerra Civil da Síria. O descontentamento social, a repressão política e a falta de diálogo levaram a um conflito armado que se espalhou pela região. Agora, mesmo após anos de guerra, as soluções parecem evasivas. O que se observa é uma luta contínua que não apenas devastou o país, mas também gerou uma crise de refugiados que impacta nações vizinhas e além. A falta de aprendizado com os erros do passado é um elemento central que perpetua esses ciclos de guerra. Muitas sociedades falham em reconhecer e confrontar os legados de conflitos anteriores, permitindo que ressentimentos e injustiças se perpetuem. A história coletiva, que inclui narrativas de vitórias e derrotas, muitas vezes molda a identidade de um povo e influencia suas ações futuras. Um exemplo disso pode ser visto em muitas nações que viveram guerras coloniais. O ressentimento gerado por esses conflitos e a opressão histórica podem alimentar movimentos separatistas e revoltas, perpetuando a violência em um ciclo que parece interminável. A falta de reconhecimento das injustiças passadas pode criar um terreno fértil para o ressentimento e a violência. Além disso, as narrativas históricas que são ensinadas nas escolas e perpetuadas na cultura popular têm um impacto significativo na forma como as sociedades percebem a guerra. Quando a história é contada de maneira unilateral, omitindo as vozes e experiências de grupos marginalizados, as divisões podem se aprofundar, criando um ambiente propenso ao conflito. A educação desempenha um papel fundamental na quebra desses ciclos. Ao promover um entendimento mais amplo e inclusivo da história, as sociedades podem começar a reconhecer as complexidades dos conflitos passados e a trabalhar em direção a soluções mais pacíficas e justas. É essencial que as novas gerações aprendam sobre os erros do passado e as lições que podem ser extraídas dele. À medida que exploramos a repetição dos conflitos, surge a pergunta: como podemos interromper esses ciclos de violência? Que caminhos podemos seguir para promover a paz e a reconciliação em um mundo onde a guerra parece ser uma constante? Em nosso próximo capítulo, vamos analisar possíveis caminhos para a paz e explorar como a diplomacia, a educação e o desenvolvimento econômico podem ser ferramentas poderosas na construção de um futuro mais pacífico. Enquanto a história da humanidade é marcada por uma luta constante entre guerra e paz, a busca por soluções que promovam a harmonia e a cooperação é uma necessidade urgente. A construção da paz não é apenas um ideal, mas um processo ativo que requer comprometimento, diálogo e ação em múltiplas frentes. Neste capítulo, vamos explorar algumas das principais estratégias que podem nos ajudar a romper os ciclos de violência
e construir um futuro mais pacífico. A diplomacia é uma das ferramentas mais poderosas que temos à disposição para prevenir guerras. Através do diálogo e da negociação, os líderes podem abordar as causas subjacentes dos conflitos e buscar soluções pacíficas. A história oferece exemplos de como a diplomacia pode fazer a diferença. O Acordo de Paz de Camp David, mediado nos anos 70 pelos Estados Unidos entre Israel e Egito, é uma ilustração de como a vontade política e o diálogo podem levar a resoluções que evitam mais derramamento de sangue. No entanto, a diplomacia não deve ser vista apenas como um esforço de alto nível entre líderes nacionais. A diplomacia deve ser expandida para incluir one-on-one negociações de base, onde as vozes das comunidades afetadas são ouvidas e consideradas. Iniciativas de paz que envolvem a sociedade civil, organizações não governamentais e representantes locais tendem a ser mais eficazes, pois abordam as preocupações e necessidades reais das pessoas que vivem nas áreas afetadas pelo conflito. A educação é um pilar fundamental na construção da paz. Investir em sistemas educacionais que promovam a compreensão intercultural, a tolerância e a empatia pode ajudar a prevenir conflitos futuros. Ao ensinar as crianças e jovens sobre a diversidade, os direitos humanos e a importância do diálogo, estamos preparando uma geração que pode abordar as diferenças de forma construtiva. Programas de educação para a paz que incluem experiências de aprendizagem prática, como intercâmbios culturais e projetos comunitários, podem ajudar a reduzir preconceitos e a construir relacionamentos entre grupos diferentes. Um exemplo inspirador é o WAR Programa de Educação para a Paz da Unicef, que busca promover a coesão social em regiões afetadas por conflitos, capacitando jovens a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. A educação também desempenha um papel crucial em desmantelar narrativas de ódio e violência que muitas vezes são perpetuadas por grupos extremistas. Ao oferecer uma alternativa de esperança e compreensão, as sociedades podem trabalhar para desmantelar a ideologia que alimenta a violência. Além da diplomacia e da educação, o desenvolvimento econômico é uma estratégia vital para a construção da paz. Quando as comunidades têm acesso a oportunidades econômicas, empregos e serviços básicos, a probabilidade de conflitos diminui. A pobreza e a desigualdade frequentemente alimentam tensões sociais, criando um terreno fértil para a violência. Investir em projetos de desenvolvimento que promovam a inclusão social e a equidade pode ajudar a abordar as raízes dos conflitos. Iniciativas que envolvem capacitação profissional, microfinanciamento e desenvolvimento sustentável não apenas melhoram a qualidade de vida das pessoas, mas também fortalecem a coesão social e a resiliência comunitária. Ao olharmos para o futuro, é fundamental que esses caminhos para a paz sejam vistos como um esforço coletivo. Governos, organizações internacionais, sociedade civil e cidadãos têm um papel a desempenhar na construção de um mundo mais pacífico. Embora as guerras sejam uma parte triste da nossa história, a capacidade da humanidade de aprender com o passado e trabalhar em direção a um futuro mais pacífico é uma esperança que nunca deve ser abandonada. A memória histórica desempenha um papel vital na forma como as sociedades entendem e lidam com os legados dos conflitos passados. A forma como as narrativas sobre guerras e suas consequências são moldadas e transmitidas pode influenciar profundamente a maneira como as comunidades se reúnem, se reconciliam e, em última instância, constroem um futuro pacífico. Neste capítulo, vamos explorar a importância da memória histórica e os processos de reconciliação em contextos pós-conflito. A memória histórica não é apenas um registro do passado, é uma lente através da qual as sociedades compreendem sua identidade,
cultura e valores. Quando se trata de conflitos armados, a maneira como as memórias são moldadas pode ter um impacto significativo na capacidade de uma sociedade de se curar e avançar. Narrativas que glorificam a guerra ou demonizam o inimigo podem perpetuar divisões e ressentimentos, enquanto abordagens que promovem a compreensão e a empatia podem ajudar a construir pontes entre comunidades. Um exemplo poderoso é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, no Chile, que documenta os abusos cometidos durante a ditadura de Pinochet. Ao abordar a história de forma honesta e aberta, o museu não apenas preserva a memória das vítimas, mas também promove o diálogo e a reflexão sobre o passado. Essa abordagem é essencial para garantir que as lições aprendidas não sejam esquecidas e que as futuras gerações compreendam a importância da defesa dos direitos humanos. Além disso, a memória histórica pode ser um instrumento para a justiça. O Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, por exemplo, não apenas julgou os responsáveis pelo genocídio, mas também ajudou a documentar as atrocidades cometidas. Esse processo de responsabilização é fundamental para a cura e reconciliação em sociedades que vivenciaram traumas coletivos. A reconciliação é uma tarefa complexa, que exige tempo, esforço e disposição para enfrentar verdades dolorosas. Não se trata apenas de perdoar, mas de construir um entendimento mútuo e um compromisso com um futuro pacífico. Em muitos casos, isso envolve a criação de comissões da verdade, que têm como objetivo investigar e documentar as violações dos direitos humanos ocorridas durante os conflitos. O exemplo da Comissão Verdade e Reconciliação da África do Sul, após o fim do apartheid, é emblemático. Sob a liderança de figuras como Desmond Tutu, a comissão buscou investigar as violações dos direitos humanos e promover um diálogo aberto sobre os horrores do passado. Embora a verdade possa ser dolorosa, o processo de compartilhar histórias e ouvir as experiências dos outros é um passo crucial para a cura. Outro aspecto vital da reconciliação é a promoção da inclusão social. É fundamental que todos os grupos da sociedade, especialmente aqueles que foram marginalizados ou silenciados durante o conflito, tenham voz nas discussões sobre o futuro. A inclusão não apenas fortalece a coesão social, mas também ajuda a prevenir a repetição de erros do passado. O papel da educação na reconciliação também não pode ser subestimado. Ao incorporar a história dos conflitos e as experiências das vítimas nos currículos escolares, as sociedades podem promover uma compreensão mais profunda e empática entre as novas gerações. Essa educação pode ser uma ferramenta poderosa para desmantelar preconceitos e construir um futuro mais harmonioso. À medida que refletimos sobre a importância da memória histórica e da reconciliação, é crucial lembrar que a construção da paz é um processo contínuo. A história não é um destino, mas uma jornada, e a capacidade de aprender com o passado e trabalhar juntos para um futuro melhor é um testemunho da resiliência da humanidade. A construção da paz é uma responsabilidade coletiva, que vai além dos governos e dos líderes políticos. A sociedade civil e as organizações internacionais desempenham papéis cruciais nesse processo, atuando como catalisadores para a promoção da paz, a proteção dos direitos humanos e a construção de sociedades mais justas e equitativas. Neste capítulo, vamos explorar como essas entidades contribuem para a paz e a reconciliação em contextos pós-conflito. A sociedade civil é composta por uma ampla gama de organizações, grupos comunitários e indivíduos que trabalham para promover mudanças sociais e políticas. Em muitas situações, são essas vozes da sociedade civil que se levantam em defesa da paz e dos direitos humanos, desafiando narrativas de ódio e violência. Organizações não governamentais, ONGs,
tem se destacado em suas funções de monitoramento de direitos humanos, assistência humanitária e promoção do diálogo intercultural. Por exemplo, a Anistia Internacional, JANINOR, e a China Human Rights Watch desempenham papéis vitais ao documentar abusos e pressionar governos a respeitar os direitos humanos. Essas organizações não apenas levantam a conscientização internacional sobre as violações, mas também mobilizam a opinião pública para exigir mudanças. Além disso, grupos comunitários muitas vezes atuam como mediadores em conflitos locais, promovendo o diálogo entre partes em desacordo e ajudando a construir soluções pacíficas. Um exemplo inspirador é o trabalho da Rede de Mulheres da África, que reúne mulheres de diferentes etnias e origens para promover a paz e a reconciliação em contextos de conflito. Essa abordagem não apenas empodera as mulheres, mas também destaca a importância da inclusão na construção da paz. As organizações internacionais, como as Nações Unidas, ONU, desempenham um papel fundamental na promoção da paz e da segurança globais. A ONU, em particular, foi criada após a Segunda Guerra Mundial com o objetivo de evitar futuros conflitos em larga escala. Seu trabalho abrange desde a mediação de conflitos até a implementação de missões de paz em áreas afetadas por guerras. As missões de paz da ONU são uma das ferramentas mais visíveis da organização no campo da paz. Esses esforços envolvem a presença de forças de manutenção da paz para monitorar e ajudar a implementar acordos de paz, proteger civis e apoiar processos de reconciliação. A missão da ONU em Serra Leoa, por exemplo, foi fundamental para ajudar o país a se recuperar de uma brutal guerra civil, promovendo o desarmamento de combatentes e a realização de eleições democráticas. Além disso, as organizações internacionais promovem a diplomacia como uma alternativa à guerra. Por meio de fóruns multilaterais, como o Conselho de Segurança da ONU, os países podem discutir e resolver disputas pacificamente. A diplomacia é um espaço onde as vozes de nações grandes e pequenas podem ser ouvidas e onde soluções colaborativas podem ser buscadas. Entretanto, o sucesso das organizações internacionais muitas vezes depende da vontade política dos Estados-membros. Em muitos casos, a inação ou a falta de compromisso por parte de países poderosos pode dificultar as operações de paz e a resolução de conflitos. Portanto, é crucial que a comunidade internacional permaneça unida e comprometida com os princípios da paz e da segurança. À medida que refletimos sobre o papel da sociedade civil e das organizações internacionais na promoção da paz, fica claro que a construção de um futuro pacífico é uma responsabilidade compartilhada. A colaboração entre governos, organizações da sociedade civil e entidades internacionais é essencial para enfrentar os desafios complexos que a humanidade enfrenta. As vozes da sociedade civil, com suas experiências e conhecimentos, devem ser integradas nas discussões sobre políticas de paz e segurança. A inclusão de diversas perspectivas não apenas enriquece o processo, mas também garante que as soluções propostas atendam às necessidades reais das comunidades afetadas.